Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Giovanni Series. O tema de hoje é pré-lançamento e lançamento, e quais as diferenças dele, né? E como um pode ajudar o outro. Algumas pessoas me perguntam por que fazer um pré-lançamento antes do lançamento, né? E eu vou tentar chegar nesse ponto. A gente tem uma tendência, e é legal, antes de eu falar do assunto de fato, a gente tem uma tendência e várias tendências que a gente tem, é legal a gente se colocar do outro lado, né? No nosso caso, se colocar do lado do cliente, né? Tentar entender o cliente, como ele pensa, como ele age, qual que é o comportamento dele, quais as atitudes, os anseios, os desejos, as dores, enfim, né? É sempre bom, todos os vídeos que eu falo aqui, que eu passo bastante informação, se você conseguir fazer esse exercício de se colocar no lugar dele, né? Isso é muito bom. E também tentar se colocar no lugar do cliente, e ele analisando você, ele olhando você, né? Isso também ajuda bastante, porque você de repente vai ter uma outra perspectiva e aí de repente você consegue atuar de uma melhor maneira, né? Mas eu passo alguns aspectos que não é só da gente e do cliente, né? E é sempre legal você fazer essa troca, né? Para você poder entender o outro lado do balcão, vamos dizer assim, tá? A gente tem uma tendência, então vamos chegar no ponto aí. A gente tem uma tendência de procrastinar, né? Uma das cobranças que a gente faz aí, cobranças entre aspas, né? A gente tenta estimular aí os corretores, os nossos times aí a não procrastinar, principalmente no trabalho, né? Mas não é disso que eu vim falar aqui, né? Procrastinar, né? Não vou fazer trabalho hoje, não vou ligar só um pouquinho, vou fazer pouca prospecção, enfim, não vou ligar para nenhum cliente. Isso é uma procrastinação, né? E aí tem alguns pontos que fazem com que a gente tenha essa atitude, né? Que eu não vou chegar nesse ponto agora, mas vamos pro lado do cliente agora. O cliente também ele tem uma tendência a procrastinar, tomar uma decisão, comprar, tirar o dinheiro da conta para fazer uma compra. Ele vai pesar os prós e os contras. Ele vai sofrer uma dor, né? Ele comprando, mesmo que uma coisa que ele deseja, que ele entende que é bom, que ele entende que é legal para ele vai sofrer a dor de tirar o dinheiro da conta dele, que ele suou para conquistar, que ele ralou, né? Então a gente tem uma tendência a procrastinar essas tomadas de decisões, né? E aí, onde que se encaixa o pré-lançamento? A gente percebeu que o cliente, né, nessa procrastinação tem um timer, e a gente usa o pré-lançamento como se fosse uma linha do tempo, né? Ele é uma linha do tempo, então mais ou menos é na casa de 60 dias de a gente achar esses clientes, esses prováveis clientes interessados no projeto, envolver ele com o projeto, com o plantão, com o processo de compra dele, né? O nosso processo de vendas, as vantagens, etc. Ele se encantar com o projeto, tirar dúvidas, né? Lembra que eu já falei de dúvidas, né? Então é o tempo que ele tem para maturar essas dúvidas, ver se surge alguma dúvida, e a gente vai colocando na cabeça dele, aos poucos, vamos dizer em doses homeopáticas, a ideia dele comprar esse projeto. Então ele vai ter esse tempo para trás antes de comprar, que pra gente é no momento presente, né? Mas para ele, na hora a compra vai ficar para trás, né? A compra vai ficar para frente, aliás. E esse processo ficou para trás de decisão, né? Porque naquele momento do pré-lançamento praticamente ele já se decidiu, né? A gente usa esse tempo para ele se acostumar com a compra, né? Com a aquisição do nosso projeto, né? Com o compromisso que ele vai arcar aí em relação à compra, tirar o dinheiro dele, sofrer a dor de tirar o dinheiro da conta, né? O momento dele de refletir, de ele pensar com a família dele, enfim, né? Ver os prós e os contras. E aí quando a gente chega no lançamento, vários desses clientes já estão no ponto de compra, né? Então aí fica muito mais fácil da gente fazer uma venda, porque ele já analisou, ele já entendeu. E a gente sempre faz o pré-lançamento, a gente tenta fazer um represamento maior aí de clientes, né? Claro,
público específico para aquele projeto, que tenha condição, que tenha interesse, né? Que faz sentido aquele projeto para ele, né? Então, a gente tenta represar um número suficiente aí para a gente poder alcançar um número de vendas, né? Existe uma proporção, não é uma regra exata, mas o que a gente entende, quanto mais cliente, é óbvio que você tem maior condição de fazer um maior número de vendas. Então a gente faz esse represamento, a gente vai mostrando o projeto, vai chamando o cliente, vai fazendo com que ele se familiarize, que é um gatilho mental, com o projeto, né? Os projetos, eles são absolutos, né? Também é bom tocar nesse ponto. Que seria isso? Os projetos, eles estão ali, é daquele jeito que a gente vai fazer. Existe a avaliação de planta, uma sala ampliada, né? O living ampliado, cozinha aberta, fechada, enfim, algumas alterações que você pode fazer na planta, mas são só essas alterações, o restante você não pode alterar, né? O condomínio também, a não ser que todo condomínio decida por alterar alguma coisa ali no projeto, mas os projetos nesse sentido são absolutos, e nem todos os projetos, nem todos os clientes, e aí tem uma sutileza que eu acho interessante, nem todos os clientes compram com 100% de satisfação. Isso é quase que raro, né? Porque um vai querer um pouquinho maior, um vai querer um pouquinho menor e não acha naquela região, um quer naquela região e não acha naquela região, ele compra próximo, um não gostou do terraço, outro gostou, e assim por diante, os tamanhos dos quartos, o banheiro, enfim. Então cada cliente vai ter aí os seus prós e contras. A gente acha que quando ele está na casa dos 70% para cima, aí 65%, 70%, ele já está num ponto de compra, ele já tem uma balança pesando para comprar, porque ele não vai achar, é muito raro ele achar o projeto que na cabeça dele ele vai entender que é 100% perfeito para ele, tudo, né? Região, um pedacinho do bairro, a rua, a infraestrutura urbana, o que tem em volta, a valorização, a fachada, o apartamento em si, as vagas de garagem, o condomínio clube e etc. Então cada um vai ter uma perspectiva do que quer e não tem como, é quase que impossível, não que seja impossível, mas é quase impossível um projeto agradar 100% e 100% dos clientes que vão comprar, né? Sempre vai ter alguma coisa que não satisfaz totalmente, e isso não é nenhum problema. Isso em todo o processo de compra existe essa balança, né? A gente não consegue adequar aí um bem de consumo, no caso apartamento ou qualquer outra coisa, né, totalmente na cabeça de um cliente, tá? É acertar esse desejo dele aí, né? Esses anseios. Então, partindo desse princípio, conforme ele vai se familiarizando nesse período de pré-lançamento, ele vai se acostumando com o projeto, ele vai entendendo, ele vai de repente ver outros projetos, ele vai entender que aquele lá é melhor que o outro. Ele também, a gente usa o pré-lançamento não só para ele tirar dúvidas, para ele definir ou não a compra, mas ele também vê a movimentação de plantão, isso dá uma autoridade. Eu já falei em outro vídeo de autoridade, isso também dá uma autoridade para o projeto. Quando ele vê um monte de cliente lá ao mesmo tempo visitando o plantão, negociando, tirando dúvidas, etc., ele vê um monte de gente, ele vê aquela movimentação. Isso também traz uma autoridade, traz mais confiança para ele definir uma compra. Ele vê de repente pessoas que ele conhece, enfim, né? Eu vou entrar nesses detalhezinhos, mas isso ajuda. Então quanto mais cliente tiver lá e de repente se ele tem uma insegurança, por exemplo, ele fala, será que é o momento certo? Daí ele vê um monte de gente comprando, ele fala, eu acho que é, né? Então a gente usa, esse é um gatilho mental também, né? Que daqui a pouco eu lembro o nome desse gatilho mental, maioria magnética, lembrei, e a gente usa também esse benefício a nosso favor, né? Então quando você faz um lançamento direto, você abre um plantão, já com o decorado, já tudo lá na mão, e você começa a chamar os clientes, você não tem essa efeito manada, vamos dizer assim, né? Você não tem essa concentração, esse represamento de clientes, e aí você não consegue, de repente, um
um resultado que você gostaria de ter ou que você poderia ter, né? Então isso ajuda bastante, e por isso a importância de você entender esse processo na cabeça do cliente, né? Eu tenho que ter aqui alguns aspectos bem simples, mas para você poder utilizar aí no teu dia a dia, no teu trabalho, na estratégia do teu trabalho, né? Então o momento para você achar cliente com mais facilidade, com maior facilidade e num volume maior, é trabalhar aí num pré-lançamento. É um momento que a gente acha mais propício, não que os outros momentos não sejam propícios, mas você também tem a curiosidade de estar apresentando algo novo para o mercado. Isso gera uma curiosidade. É claro que também vai um monte de curiosos, né? Então tem que saber trabalhar as informações para você poder atrair o cliente mais certo, né? Que tem uma probabilidade maior de comprar o seu projeto. E também a outra vantagem é que quando você trabalha um pré-lançamento, você tem a condição de não só fazer uma venda de uma vez, mas fazer várias vendas de algumas, né, de uma vez só, no final de semana, numa semana, né, num mês. Você tem ali, você captou um monte de clientes, você conseguiu captar um monte de cliente, levou lá, colocou todos eles nesse processo de pré-lançamento, eles se envolvem com o projeto, tiram dúvidas, se encantam, se familiarizam, né? E a gente proporciona sempre num pré-lançamento, geralmente, né, 99% das vezes a gente proporciona aí um preço e uma condição especial, as melhores unidades e assim por diante. Então você tem vários atributos, vários artifícios para você fechar não só uma venda, e fechar mais, né? Fechar muito mais do que uma, né? E aí o céu é o limite, realmente o céu é o limite. A gente vê, eu já fiz isso algumas vezes, né? A gente conhece aí centenas de profissionais que conseguem fazer isso constantemente, e o pré-lançamento, ele vai te ajudar muito se você souber atuar de uma melhor maneira, né? E principalmente captando o maior número de interessados possíveis para o projeto que você está oferecendo. Você vai ter uma condição de fazer um monte de vendas ali no lançamento, né? Não fazer só uma, ou fazer uma ali que também pode mudar o jogo. A primeira que vai te levar para a segunda, para a terceira, para a quarta, pode te gerar uma corrente. O que é uma corrente? É indicação do próprio cliente para familiares, para amigos, etc. Então isso também pode ajudar bastante aí nesse sentido. E é difícil acontecer isso depois do projeto lançado, porque você vai ter um número menor de unidades, às vezes acaba tudo. A gente acabou de lançar um projeto que acabou praticamente tudo, não tem quase nada lá de unidades, vendeu 180 unidades em 4 dias. Então, depois do lançamento, a construtora provavelmente sobe o preço, vai subindo o preço, porque é uma tendência normal. Ela vai entender que o projeto dela está de repente muito barato, então ela vai subindo o preço, né? Ela sobe o preço também porque ela vai precificando para cima aí o projeto dela, que é uma outra coisa interessante, né? Se ela não dá valor para o projeto dela, quem vai dar, né? E também as unidades vão ficando mais restritas. Aí de repente, se o cliente quer uma unidade mais específica, por um lado, um andar tal, ou próximo de um andar tal, e já não tem mais essa unidade. Então aproveitem aí esse tempo do pré-lançamento, se preparem e mergulhem de corpo e alma aí, no sentido de ir atrás do maior número de clientes possíveis, né? Você conseguir impactar de uma maneira mais correta o maior número de clientes possíveis, e eu não tenho dúvida que desse jeito dificilmente você não vai conseguir o resultado que você está almejando, tá bom? É claro que tem, né, toda regra tem a sua exceção, mas se você chegou até aqui, você já tem bastante informações que vai te auxiliar bastante aí no seu trabalho, tá? Mas também vai depender de você, do teu empenho, da tua vontade, da tua garra, da tua determinação, tá bom? E aí essas coisas a gente não consegue colocar em você, é você que tem que colocar em você mesmo, né? Esse é o tipo de coisa que vem de dentro da gente, tá? Então vamos pro próximo vídeo.